está ouvindo o episódio número 3 do DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Batista, Rodrigo Balbino e Vini Cavalheiro. E hoje você vai ouvir sobre qual caminho seguir com relação a estudos, né? A capacitação profissional e como se preparar para o mercado, como estudar, né? Qual a melhor forma. E nós temos pelo menos 3 visões aqui diferentes, né? Não necessariamente visões diferentes, mas experiências diferentes de cada um, para te contar aí qual é o melhor, ou qual foi, o que serviu para cada um, né? Não necessariamente qual é o melhor, mas o que serviu para cada um como estudo, como guia, como carreira e como capacitação até aqui, até onde a gente chegou, cada um chegou na sua carreira individual. E é isso que a gente vai falar hoje. Eu tô meio com a voz ruim, mas faz parte. Então, acho que a gente podia começar esse debate ou essa discussão hoje falando aí, né? Pelo menos um pouquinho do que cada um fez, mas não muito detalhado, porque se você quiser conhecer a gente melhor, você vai ouvir o episódio. Qual episódio que é, Vini? Episódio Hello World. Como todo bom desenvolvedor, começamos com Hello World. Isso, então episódio número 1 a gente se apresenta em mais detalhes, mas hoje acho que a ideia é a gente falar um pouquinho, talvez da opinião de cada um e o que serviu para cada um nesse sentido de estudo. Então, quem começa? O Balbino. Pode começar, né? O meu caso é um caso mais atípico. É DevSecOps, começa pelo Dev. Começa pelo Dev, afinal. O título do episódio, né? Qual caminho seguir? Certificação, curso superior, cursos livres, curso nenhum? Também é uma alternativa. Mas acho que contar a experiência de cada um vai talvez seja muito enriquecedor para você que está ouvindo ou assistindo, né, em alguns dos vídeos aí. Certo. Bom, acho que a gente pode começar pela carreira de TI, né? Tipo, o que você almeja na carreira? Existem várias formas de entrar na área e todas elas pedem algo a mais ou pedem um tipo de experiência diferente, né? Tem a área acadêmica, a área informal. Hoje a gente vê muito freela pela internet, uma forma de adquirir experiência rápido. Então acho que existem várias maneiras e, sei lá, a gente pode debater sobre cada uma delas, que cada uma delas são interessantes. Vini, o que você que é o mais velho dos 3, né? Já que você gosta de falar isso, né? Como funcionou pra você? O que você estudou de fato, mas do ponto de vista falando de curso mesmo, né? Onde você se matriculou, que curso que você fez? É assim, né? Eu sempre fui muito autodidata. Então, eu segui pela carreira de certificação, não fiz a carreira acadêmica, né? Como contado no episódio número 1 aí, já tive N certificações, algumas delas já venceram, mas o caminho que eu acabei optando foi cursos mesmo, foram muito poucos voltados para a certificação, mas era na época dos training kits, os mocks, né? Quem estudou antigamente a Microsoft tinha os mocks, então a gente comprava mock. Test King é coisa ruim, né? Pô, olha a propaganda negativa que você faz aqui. É o que você tá falando, né? Não, nada de Test King. Não façam isso jamais. Brain dumping não serve. Né? Aliás, todo mundo confunde certificação, né? Num passado remoto, boom das certificações, todo mundo queria ter certificação porque ia ganhar salário maior. Mas isso era o propagado. O mercado mostrava muito isso, né? Mais ou menos. E aí acabou a pessoa fazendo o quê? Pô, eu preciso ganhar dinheiro, preciso de algum jeito de certificação. Vai lá, baixava um Test King da vida, né? Um Brain Dump, sei lá. Decorava e ia fazer a prova. Quando a certificação, ela sempre foi voltada para te testar os conhecimentos sobre aquilo que você estava se propondo estudar. Né? Então as pessoas confundiam um pouco. Então se eu ter certificação eu vou ganhar muito dinheiro. Não, isso nunca aconteceu de verdade. Ou não deveria ter sido ter sido dessa forma. Mas a carreira de certificação era uma maneira mais rápida do que a carreira acadêmica. Porque acadêmico você levava lá, né? Hoje a gente tem muito tecnólogos, né? Mas naquela época mal existia curso de informática, né? A maioria era formada em matemática. Os que eram voltados para a carreira de TI, então se formavam em matemática, já estava começando a ter algumas engenharias ali, engenharia da computação, ciências da computação, que eram os cursos que tinham, mas todos eles de 4 anos.
né? Até 5. Dependendo se fosse engenharia, né? Então o cara demorava 5 anos para conseguir o seu primeiro diploma. E o mercado exigindo lá, né? O cara tem que correr. E às vezes, até por questão de pressa ou por precisar almejar algo melhor, né? Por falta até de conhecimento, não sei. Os boletos não iam esperar 5 anos. Então segue para a carreira de certificação, que é uma carreira que forma a pessoa, ao meu ver, até ainda muito melhor do que já era a faculdade. E hoje ela ainda continua sendo à frente do que o ensino brasileiro tem, né? Não que a faculdade ela não vai te ajudar em muitas coisas, ela te ajuda em raciocínios lógicos, você acaba vendo uma área um pouco mais generalizada, então auxilia nisso. Mas a carreira de certificação é um tiro curto, em 1 ano e meio, 2 anos, né? No máximo você já está com uma carreira de engineer aí da vida seja Cisco, CCIE, o tempo é seu, né? O tempo exatamente, é o tempo que você consegue. É quase que um autodidata, você que se vira em passar nas provas. Aí uma pergunta, se vocês acham que o brasileiro, ele é autodidata, ele é essa pessoa disciplinada, que ele por si só sabe do valor de tudo isso e ele corre atrás, ou o modelo Revolução Industrial, né? Bota o cara numa sala, 4, 5 horas todo dia, entra no horário, sai no horário, que é o modelo de ensino hoje brasileiro, faculdade, curso superior. E acaba, querendo ou não, os cursos tecnólogos, né, que é o que você comentou, ajuda nesse sentido de velocidade de formação para pôr o cara no mercado. Por outro lado, quando você reduz o tempo, você abre mão de qualidade. Que é a questão, você faz uma engenharia, um bacharel, você tem 4 anos de fundamento, de um monte de coisa... talvez de uma forma mais alicerce, de estruturar a cabeça da pessoa para aquilo. Enquanto que num tecnólogo você é muito mais focado para o que o mercado precisa. Você não tem... Eu fiz ADS, por exemplo. Eu não tive cálculo 1, cálculo 2, eu não tive esse tipo de matéria. Eu tive programação, código e banco de dados. Eu cursei ciência da computação, né? Bacharelado. Fiz os 4 anos, acabei não pegando o diploma. Até hoje eu não tenho diploma. Não fiz o TCC? Eu fiz o TCC. Fiz o TCC, entreguei, apresentei. Tive problema na faculdade lá, acabei ficando com pendência. E era uma faculdade, cara, não sei se alguém conhece, é IPEP o nome. E ela era muito, muito pequenininha e nunca abriu curso, nunca abriu turma para eu conseguir concluir ela. Eu não corri atrás também, né? Eu acabei deixando. Só que eu lembro que durante o curso eu me sentia que eu estava em desvantagem por fazer ciência da computação. Porque enquanto eu estava aprendendo fundamento, enquanto eu estava aprendendo muita coisa, a galera estava aprendendo, de tecnólogo estava além já. Os caras já estavam programando. Já estavam programando, já estavam mexendo com banco de dados. Então, eu acho que a discussão é o que o mercado pede. O mercado pede um cientista formado, né, um PhD, ou ele pede um cara que resolva os problemas? Eu acho que, pela minha experiência, eu acho que o que eu vejo? O mercado pede mão de obra. Ele sempre vai precisar de mão de obra, quanto mais rápido e barata, melhor. Exato. Né? Nós que já tivemos empresa, etc., a gente quer contratar o melhor profissional pelo menor preço. É simples assim. E o mercado ele vai exigir cada vez mais isso. E, digo mais, cada vez que o cara saiba ainda mais. Então, é o que a gente comentou no episódio anterior. O desenvolvedor tem que saber infra, tem que saber segurança, ele tem que estar além de tudo. Mas a formação dele não vai ensinar infra, não vai ensinar segurança, não vai ensinar. São tudo coisas que ele vai correr atrás enquanto profissional, enquanto ele quer ser melhor, no sentido de talvez até ganhar mais ou ter mais experiência. Inclusive, acho que o que é exigido hoje, nem existe um curso próprio. Não existe. Tem. Hoje nada forma para o mercado. O sistema de ensino que a gente tem, mesmo ele sendo carreira de certificação ou a carreira acadêmica, ele não te prepara definitivamente para as exigências do mercado, né? Ainda que alguns cursos lá de... eu voltei agora pela 5ª vez para a faculdade, né? Qual faculdade agora? Música, nutrição? Não, ainda estou em técnica ADM. TADES, técnica análise e desenvolvimento. Ainda vejo alguma coisa de infraestrutura ali mínima, mas ainda tem, né? Mas mesmo assim, a maneira como é ensinado não te prepara para o desafio de verdade do mercado. A gente já está 10 anos, 15, 20 anos no mercado,
A gente sabe que o que ensina em faculdade, o cara que sai da faculdade ele não sai pronto. Ele não sai... A gente não forma profissionais para poder... Diferente da certificação, que ele, pelo menos naquele nicho específico, ele especializa. Né? Sim, seria semelhante a uma pós-graduação. Né? Porque a pós-graduação ela seria voltada para você se especializar em uma única área. Tá funilando. Né? Você tá funilando ali. Enquanto a certificação ela já te prepara um pouco mais naquele único meio, e aí de repente eu preciso aprender mais coisas num curso de certificação ou nesses cursos que a gente tem aí pela internet, no YouTube tem um monte de gente falando um monte de coisa, né? Explica sobre Docker, explica sobre Kubernetes, explica sobre desenvolvimento em Python, desenvolvimento em C# de maneira aberta, de maneira gratuita, aí todo mundo consegue estudar, né? Se a pessoa quiser realmente interessar, e aí ela consegue desenvolver de verdade a carreira. Enquanto você ficar preso numa sala, né? 2.900 horas, que é o que as faculdades vendem, e, cara, você não aproveita, você não desenvolve. Eu estou de novo na faculdade e eu não me sinto desenvolvido. Eu acho que se você pegar esse tempo de faculdade e usar ele para tirar certificação, aprender como um autodidata, você ia sair um monstro, cara. Se você pegar... Então o que vocês estão dizendo, afirmando aqui... Sim. Inclusive eu, é que ensino superior é ruim. Ou pelo menos o modelo do ensino superior no Brasil é ruim. Não. É uma exigência para a maioria dos RHs das empresas, né? Eu já perdi vagas, inclusive da própria Microsoft, que eu trabalhei um ano lá e não fui efetivado por não ter a faculdade, não ter o diploma, né? Mas... Sim, hoje você perde muito mais tempo fazendo um curso superior, apesar de ser necessário, é necessário até para você desenvolver a carreira, ter salários melhores, porque os RHs exigem também, né? E há um consenso que sim, é necessário, porque você tem um investimento de acadêmico nisso, mas de verdade ele não te prepara para a carreira de TI. Só que isso é interessante falar, que é o perder a oportunidade. Eu já perdi várias oportunidades já por não ter diploma. Isso perde. Empresa grande, era exigência. Eu já estava dentro da empresa como terceiro. O pessoal gostava do meu trabalho. Já te conhecia. E queria me trazer, só que chegava no RH, a parte de tecnologia queria, o gerente queria, só que chegava no RH os caras barravam. Era porque não tinha um documento. Porque não tinha um documento. Mas a experiência o cara já conhecia. Aí força o cara a fazer o quê? Ir atrás de um tecnólogo e qualquer só para poder ter o papel. O canudo. Então, o modelo de contratação tá errado? Eu acho que hoje Eu acho que tem que ser revisto. Hoje o RH ele não tá acompanhando. Não sei se existe alguma resolução brasileira, alguma lei que eles precisam seguir, porque não conheço do sistema de RH, mas se não tiver carreira acadêmica, o cara... Eu falo um pouquinho da minha experiência, né? Tipo, eu fiz curso técnico, saí do técnico, fiz a faculdade, terminei a faculdade, depois fiz a primeira pós-graduação, depois da primeira pós-graduação, fiz a segunda pós-graduação, e de tudo que eu aprendi nesses cursos, abre porta, né? Você faz network, você conhece gente, você vê tecnologia, vê coisa nova. Não muda. Nesse sentido é muito bom. Mas na prática, exceto o curso técnico, porque quando eu não tinha experiência nenhuma, então eu aprendi a programar no curso técnico, mas da faculdade, a primeira pós, que foi arquitetura de software, eu não aprendi nada que eu já não sabia. Assim, nada que eu vi, eu já não conhecia com experiência de mercado, já trabalhando. Diferente da segunda pós, que eu fui para a computação forense, aí tudo que eu vi lá era novo para mim. Mudou. Então eu aprendi. Ao mesmo tempo, por ser pós-graduação, é bem mais afunilado. Então você tá num contexto ali, meio que só aquilo. Você não fica vendo um monte de fundamento, um monte de coisa. Mas tudo que eu vi lá ainda era superficial da área. Superficial, assim, te prepara para sair pro mercado fazer. E ter emprego. Mas você tinha que buscar sempre mais, enquanto profissional, saca? E eu acho que, assim, pelo menos falando por mim, né? Quando eu comecei a dar aula na faculdade, inclusive vocês falando mal aí do ensino superior, e eu dando aula na faculdade. Exato. A gente criticou a pessoa certa. Mas o meu diploma, o papel, né, o documento, que é o que vocês falaram agora, só me foi exigido quando eu fui dar aula na faculdade. Então, empresa nenhuma pediu minha pós-graduação, diferente do meu superior que pediu para ser contratado, etc. Mas o meu diploma de pós-graduação, por exemplo, só foi pedido na faculdade quando eu fui dar aula. Mas pós-graduação... Porque no caso, uma das faculdades, na verdade, precisava, nas outras não.
Mas o papel do bacharel, do tecnólogo, hoje, se você não tiver, muitas portas são fechadas. Sim, concordo. Né? Eu nunca passei por isso. Apesar de a certificação ela te preparar um pouco mais, porque é uma coisa um pouco mais centrada, mais específica, né? Então você sai um pouco melhor para o mercado, desde que você não faça brain dump, deixando bem claro, né? Que eu sou contrário a brain dump e pego ódio ao brain dump. Faça brain dump. Mas a faculdade ela é necessária, né? Eu já senti na pele, né? 19 anos de TI e hoje eu vejo o quanto que me faz falta ter o papel. Não que a faculdade ela vai me agregar em conhecimento, mas e sim um papel. A formalidade ali, né? Até porque a gente acabou de concordar que o modelo de ensino é ruim, né? Então a gente não pode falar que a gente quer isso sabendo que é ruim. Exato. A gente meio que, não vou dizer forçado, ninguém é obrigado a nada, mas a gente é meio conduzido a fazer faculdade, porque é um modelo que foi definido lá em 1900 e bolinha. Hoje a gente trabalha 9 horas porque... Por causa da Revolução, assim como é a própria CLT, né? A gente puxar gancho aí de trabalho, a própria CLT tá bem velha, né? Eu acho que a nossa área é o que está encabeçando a mudança. Uma outra revolução seria. Só que se a gente que está na ponta não tá vendo muito pouco essa alteração aí, eu acho que vai demorar mais um pouco para. Não à toa a gente tem, talvez até mudando um pouco o foco, mas não à toa a gente tem CLT, PJ, o Flex, o álcool, o gasolina, o sei lá o que. O Flex não existe mais, né? Mas você tem, tipo assim, você tem formas de contratação que, por exemplo... Há muitos anos atrás tinha o CLT Flex oficializado. Morreu. E aí tinha... Não tô sabendo disso aí, não. Morreu. O CLT Flex hoje é bem ilegal. Bem mais ilegal. Bem mais ilegal. Já teve uma época descobriram, né? Porque aquele negócio ali era... Não, teve uma época que aí até o governo concordou. Não, pode ser 30% na carteira e 70%, né, como PJ ou por fora. Jogador de futebol. Tipo de jogador de futebol, né? Mais ou menos isso. E isso acabou, né? E aí acabou muito com a carreira de TI nesse sentido, né? Não carreira de TI, mas colocando muita gente de TI virando PJ, muitas empresas têm, né? Profissionais de TI como PJ, mas algumas empresas têm começado a reverter esse quadro e efetivando muita gente, transformando em CLT. Vou fazer uma pergunta que daí fica interessante. Então tá zoado até agora. Até agora. Como você começaria a sua carreira hoje? Hoje? Mas com todo o conhecimento que eu tenho, não, mas com visão de mercado, você fala. Com a visão de mercado. É um cara novo, alguém vai começar alguém tá agora. Te pedindo um conselho. Como você começaria? Cara, eu falo... eu vou começar respondendo, mas... Eu falo pra galera, tipo assim... Querendo ou não, você ainda tem que seguir essa formalidade. Né? Eu nunca passei por perder a oportunidade de emprego por não ter faculdade. Porque, exceto quando eu tava fazendo a faculdade, eu ainda não tinha concluído, mas... Eu meio que tava encaminhado. Mas já vi colegas daqui, inclusive, né, que não passaram, que passaram por isso, na verdade. Então, o que eu falo pra galera é assim, tipo, o que você gosta de fazer? Acho que tem que meio que alinhar isso. O que você gosta de fazer com o que o mercado pede? Porque, querendo ou não, a gente tá aqui por causa do dinheiro, certo? Sim. Tipo, paga bem, é uma área legal, alinhado com o que a gente gosta de fazer. Gosta de programar, gosta de fazer segurança, gosta de fazer infraestrutura, beleza. Então, meio que eu falo pra galera assim, mano, estuda algo que você goste e que tá alinhado com o que o mercado pede, para que você consiga ter necessariamente um desempenho bom ou ter uma carreira bem sucedida. Ao mesmo tempo, o cara vai falar assim, mas eu gosto de música. Eu não sei nada de música, mas tipo, mano, mas música é um mercado muito mais difícil. Difícil no sentido do cara ir fazer música, compor, vender, sei lá, e ganhar, e ser bem sucedido com isso. É um trabalho árduo, né, vamos dizer assim. Em compensação, programação, programador, advogado, médico, você tem, cada esquina tem dentista. São coisas que tem mais demanda. Não sei, tô tentando meio que ser informal, mas eu sugiro que o cara faça uma faculdade, até, por conta dessa formalidade, que tem que ser seguida, né, vamos chamar assim. Mas eu ainda digo que certificação vale mais, por exemplo. Não no sentido de vale mais, mas mais curto. No sentido de ele consegue entrar mais rápido no mercado. Assim como ADS não, é curso tecnólogo. Ao invés de ele ficar 4, 5 anos vendo fundamento e vendo mais coisas, em 2 anos ele sai especialista.
Ele sai pro mercado. Especialista Não, sim, eu digo bem entre aspas. 2 anos Ele é mais aspas no técnico áudio. já, né? Ele sai técnico no mercado. É tipo assim, então o tempo que você gastou pra fazer uma certificação, e a certificação ainda é mais afunilada ainda. Você tá focando num produto, numa tecnologia, numa ferramenta. Isso bem específico. Do qual você tem que ficar renovando há 2 anos, dependendo da tecnologia. Então, tem certificação grátis, tem certificação... E querendo ou não, certificação dependendo do... Certificação grátis? Qual certificação que você Tem viu grátis? certificação de segurança grátis. De ferramenta de forense, por exemplo. Sério? A FTK é uma das... Era grátis, agora ela passou a ser paga $100. Eu Mas não quando eu fiz sabia, era não. grátis. Enfim, mas você tem vouchers, você tem várias formas de conseguir. Sim. Mas algumas certificações, dependendo do que o nível que o cara quer fazer, Cisco, por exemplo, é absurdo de caro. A prova é cara, se você considerar acesso material é Se caro. você pegar as próprias certificações da Red Hat, Então, Red Hat é uma bica violenta pra você conseguir. Microsoft, que foi as que eu fiz, eram relativamente baratas, mas é em dólar. Hoje um dólar é R$100. Então, assim, também tem essa questão. Enquanto que tem faculdades por aí a gente cai numa polêmica, né? Tem faculdades por aí que você vê atrás do ônibus, né? Estude aqui por R$12,90. Cara, estude aqui no seu tempo, EAD. Vem aqui na faculdade uma vez por mês. Tipo, isso pra quem não tem essa visão, ou talvez não tenha esse debate, enfim, essa cultura, é atrativo. Porque o cara fala, nossa, eu pago R$12,90, é barato e eu vou ganho conseguir. uma coxinha, Porque estudo do lado da minha casa, porque querendo ou não, a gente quer conforto, né? Eu quero estudar perto, eu quero fazer aqui, eu quero não sei o quê. até porque E não quero fazer prova. Não quero fazer prova e eu quero passar. como a gente tinha falado lá, o interessante hoje é o canudo para as empresas. É o papel, o documento. E daí essa faculdade vai te oferecer isso. Não vai te dar qualidade, não vai te dar nada, só que ela vai te dar o canudo, que é o que as empresas estão Agora exigindo. vamos deixar uma coisa bem clara, né? Carreira de TI, a gente tá falando de canudo, a gente tá falando de certificação, né? Talvez a certificação exija um pouco mais, mas questão da faculdade mesmo. Eu já conheci profissionais que fizeram a faculdade, estavam lá, chegaram a sênior TI, pararam no tempo. E isso acontece muito, né? O pessoal chegou a um certo nível e para de estudar, acha que já sabe tudo, vai ter sempre aquela carreira. Síndrome do arrogante. Exato. E para no tempo, literalmente. E já vi profissionais caírem. Eu já peguei Uber com um cara que era um antigo profissional e eu saí porque não tava mais valendo a pena, não tava mais dando dinheiro. Eu tava entrando em empresa, os caras não queriam pagar o que eu queria. Aí eu perguntei pro cara, mas você continua estudando? Não, eu já sabia tudo, pra que eu... né? Então tem essa... A gente tem essa coisa, a carreira de TI, né, assim como uma carreira de médico, uma carreira de dentista, né, acho que essas são as que mais exigem, você tem que continuar estudando ininterruptamente. Você não vai parar. Até hoje eu continuo lendo documentação. Mas a arcada dentária, ela muda conforme o tempo? Os processos de tratamento mudam. Muito bom, muito bem colocado. Né? Mas temos aí... Hoje a gente fala muito sobre nuvem, cloud. Então você tem AWS, Azure, Google, né, como os principais players aí, com carreiras de certificação voltadas específicas para essas clouds. Né? A gente tem aí mais abaixo, Kubernetes já tem certificação. Né? Falando mais um conceito de infra as a code. Né? Então você tem Kubernetes, você tem a própria Terraform trazendo um pouco de certificação já com a versão 12 do Terraform, do Vault. Então a gente vê que a carreira ela continua, você nunca vai poder parar de estudar, né? Porque o dia que você para de estudar, você fica atrasado no mercado. É que independente do caminho que você vai seguir, Se você vai fazer faculdade, tá constante. ela é necessária para que você tenha uma boa carreira de TI. Você tem que ter o canudo, de qualquer jeito. Você pode aprender alguma coisa? Sim, eu tive um professor que me ensinou coisa pra caramba de banco de dados. Eu sou um cara de infraestrutura. Vou polemizar. Polemize. Por que, se a gente fica atrasado, se a gente para de estudar, por quê? Porque veja, igual a gente falou do dentista, né? O dente não muda, o ser humano ele dificilmente vai mudar enquanto aqui estivermos, né? Então é meio que ele se adequa a novas ferramentas, novos métodos de fazer aquilo, talvez mais baratos, com menos mais dor. rápido, menos dor, sei lá. No TI talvez seja a mesma coisa. Surgem novas ferramentas, surgem novos problemas e a gente acaba se adaptando a isso. Quando a gente para de estudar, a gente esqueceu de programar, por exemplo, não ando mais de bicicleta.
Aliás, nem sei quando foi a última vez que eu andei de bicicleta, mas eu sei andar de bicicleta. Se eu pegar a bicicleta, eu vou andar. Talvez não com a melhor performance e tal, mas eu vou andar. Então, assim, e aí chega um cara trazendo pro nosso mundo, vai. A galera que tá começando agora, que faz uma certificação, faz um curso livre, alguma coisa específica. Então o cara é específico na ferramenta que acabou de lançar nova. Né? Sei lá, tá na moda aí Kubernetes, Docker, Container. Então eu conheço conceitualmente, sei algumas coisas, mas eu não sou especialista nisso. Então assim, o cara ele chegou agora, ele fez todos os cursos da certificação lá do Container, não sei o que, ele só sabe isso. Perfeito. Enquanto que nós estamos aqui há 20 anos e temos um monte de conceito, um monte de ferramenta, um monte de coisa. Perfeito. Então a gente parou de estudar e não vimos containerização. E o cara que é novo de mercado, ele acabou de chegar no mercado há um ano e ele sabe tudo isso de containerização e não sabe todo o resto que a gente tem de bagagem. Quem é melhor? Aquilo que o mercado pedir. Este é um grande problema. O mercado dita as regras, né? O mercado vai ditar as regras, né? A empresa que você trabalha, ela tem uma diretriz, ela tem um foco e uma meta sobre a área de TI. Se ela falar, agora eu só vou mexer com Docker, não quero mais nada, aquele cara generalista que tinha, talvez ele não vai se encontrar na própria empresa. E aí ele começa a se tornar um peso para a empresa. Mas se a gente voltar no episódio anterior, onde a gente fala que o cara ele precisa conhecer rede, porque tem um monte de desenvolvedor que não sabe o que é o IP. E o que é o IP? O cara sabe o que é o IP, o cara sabe o que é uma rede, o cara sabe? Você sabe o que significa IP? Ai, meu Deus. Você fala de IP? Internet Protocol. Boa, olha, foi lá no Glacier buscar essa. Sabe o que é o pedal? Que pedal? Eu sei que eu tenho que pôr o pé e pedalar, mas... Não, mas tipo, essa discussão é saudável. Porque assim, o que eu quero dizer não tem o melhor ou o pior. Tem o cara que nesse cenário que a gente deu, a gente tem um conhecimento de tempo de várias coisas, e tem o cara que se formou numa coisa só e ele sabe aquilo. E talvez aquilo seja o que o mercado exige, ou aquela empresa exige. Mas de qualquer jeito, você ainda tem que ter um cara que seja... Hoje estamos falando tanto na carreira do arquiteto. O que é o arquiteto, né? É o cara que vai conhecer um pouco do dev, um pouco da segurança, um pouco da infraestrutura, né? Um pouco do Kubernetes, um pouco de cada coisa para poder olhar numa visão mais macro e conseguir desenhar como é que uma API vai chamar a outra. Mas esse cara, ele tem que conhecer também, não profundamente. Mas ele tem que saber o que ele tá fazendo. Mas ele tem que saber o que ele tá fazendo. Ele tem que saber pelo menos o que ele tá falando. Porque eu tô dizendo, o que eu quero dizer é assim, esse cara que se especializou numa coisa só é igual o famoso cara que só sabe uma linguagem de programação. Exato. Ele já tá morto. Exato. Não adianta saber mais só Java, só C Sharp, só Python. Não tem isso mais. Na época que a gente era de back-end, a gente já tinha que começar a aprender CSS, JavaScript. Porque você tinha que começar a mexer na interface. Não no nível designer da coisa, mas você tinha que saber mexer e fazer alguns ajustes ali. Então o ponto é esse. Esse cara ele vem como especialista, ele vem sabendo uma coisa muito nichada, mas ele não, de fato ele não vem, ele vem preparado para aquilo que está sendo exigido, mas não com de fato o conhecimento que precisa ter. O cara vem como uma POC, né? Ele vem como uma POC, tipo isso, porque você vai ter desafios ali naquele meio. Meu container está dando problema aqui, eu não consigo acessar uma rede. Eu não tô saindo do meu container para outra aplicação. Puta, não sei resolver isso. Eu só sei desenvolver com o meu código no container e subir. Não, isso aí o cara tem que saber. E isso é ensinado em todos os cursos, né? Eu não sei. Tem faculdade de 12,90 que eu não ensino nem... Mas aí estamos falando de faculdade. Aí a gente volta pro primeiro, né? O cara se treinou uma certificação, estudou voltado para aquilo. Mas é o que eu tô falando, uma certificação de linguagem de programação, ela não te ensina a programar. Ela te ensina o quê? Ela te ensina, ela te fala se você tem conhecimento naquilo. No sentido de, qual a classe eu uso para fazer tal coisa? Se eu fizer tal comando, o que acontece? Mas ele não te ensina lógica de programação. A lógica pressupõe que você já sabe. Tanto que está escrito, todo curso está escrito pré-requisitos. Então você já tem que ter esses pré-requisitos de conhecimento. É obrigatório, senão você não consegue acompanhar o curso. Qualquer curso que você vai fazer, se você não tiver o pré-requisito, mesmo para a faculdade, qual é o pré-requisito para fazer faculdade? Zero. Não, ensino médio. Tem ensino médio. Ensino médio. Ensino que médio na verdade ele não te preparou pra nada na faculdade. Não, ele me ensinou a ler e escrever. Faculdade de TI você não precisa escrever, você já digita. Então, tudo existe os pré-requisitos, né? Voltando à questão do container, né? O cara vai subir um container para um Kubernetes, que é um gerenciador de containers.
ele tem que conhecer minimamente uma rede, porque o container nada mais é do que uma instância de máquina, Então, que mas- vai ter um IP e vai ter que ter uma porta de uma aplicação ouvindo aquilo. O meu ponto é, o curso ensina o que é uma rede pra ele? Sim, ele tem que saber minimamente isso. O curso ensina? Da visão do Docker, A autoescola não te fala que é direita e esquerda, frente e trás. você já tem que saber. Então, é isso que eu falo. E aí o problema é, o profissional, a galera vem achando que o bagulho é a bala de prata, o cara foca naquilo e ele acha que ele é o pica das galáxias especialista. Aí vem pro mercado, acabou de fazer o curso, vem pro mercado, ele sabe Python. Ele já acha que ele é arquiteto, quer ganhar 12 pau por mês. Isso daí é por isso que existem as avaliações durante os cursos, durante a autoescola, por exemplo. Os caras eles estão dizendo que você vai estar minimamente viável para aquilo. E ele não vai te ensinar tudo, ele vai te guiar até você chegar lá. É claro que se você não souber direita e esquerda na autoescola, no final das contas você não vai passar na prova. Por mais que eles vão te ensinar a dar as aulas lá, vai te cobrar as aulinhas bonitinhas, você vai treinar, vai fazer, mas você não vai sair de lá com a carteira. Tudo a gente tem que ter algum conhecimento, nem que seja genérico de alguma coisa. Eu não sei programar, eu não sei a linguagem. Voltando ainda sobre o nosso episódio anterior, eu sou um cara de infraestrutura, mas se eu pegar um código, eu sei ler ele para interpretar minimamente o que ele vai fazer. Então, mas eu não sei criar ele. O que te levou a isso? Você estudou? Você fez curso pra isso? Fiz no minimamente uma lógica de programação. Mas ao longo da sua carreira você sentiu que você precisava disso. Tinha que saber. Nenhuma faculdade... É que você não terminou a faculdade, mas nenhuma faculdade te ensinou isso, ou não te ensinaria, sabe? Eu acho que esse é o Acredito que ponto. não. Mesmo a certificação também ela não te ensinaria isso. Eu fiz na época, né, o MCSE Windows Server 2003. Nessa época que você virava o System Engineer, né, que era o pica das galáxias, né? Eu virei System Engineer com mensageria na época. Na teoria, o que dizia a carreira é você é o pica das galáxias, você pode mexer em qualquer coisa dentro de produtos Microsoft. Você era apto a mexer desde o banco de dados até, né, Firewall, então você já tinha formação disso tudo. Depois isso foi revisto e viu que não era bem assim. Apesar que você tinha que passar por, acho que eram 9 cursos e 7 provas de certificação para você chegar ao nível de MCSE. Né? Então você passava pelos mais básicos, sistemas operacionais de servidores, Active Directory, tinha um curso focado só em Active Directory, né? Tinha um curso voltado só para redes, tinha um curso voltado só para gerenciamento de usuário, depois você tinha designers sobre aquilo, então ele formava um profissional voltado para gerenciar toda uma infraestrutura de usuários com mensageria. Foi o que eu fiz. E existia um outro paralelo que formava um profissional para gerenciar usuários com a área de segurança voltada para Firewall, que era o MCSE mais S, né, que era o Security. Eu fiz o MCSE mais M, que era de mensageria. E o MCSE era o deus daquela época, que seria equivalente ao cara ter o Linux, certificação Linux, como é que é o nome lá? Da certificação Linux, Nossa, falhou não, falhou. Não, eu acho que... Você chegava no nível 3 lá também, Entendi. que era a LPI 1, a LPI 2 e a LPI 3. A LPI 3 te preparava inclusive para programação. A do Linux, sim, ela te preparava. Porque a LPI 3, você é obrigatório programar em Bash e Python, né? Acho que tinha Python também no meio, para poder tirar essa certificação. Então ela te preparava também para a programação, né, do Linux. Microsoft não. Aí você tinha o cara MCSE Dev. Você tinha essa carreira na época, você estudava lá banco de dados, você tinha que conhecer tudo de banco de dados, você tinha que tirar a certificação de SQL, certificação de desenvolvimento em .NET, mais uma outra certificação de sistemas operacionais. Então, de Dev te preparava para a infraestrutura, para então você virar o MCSE Dev. Era um caminho de verdade. Exatamente, você tinha um caminho, um planning, né, de estudos para certificação. Mas isso foi década de 90, 2000 ali, né, finalzinho de 90, começo de 2000, que explodiu o boom das certificações no Brasil. E aí ele te preparava melhor para o mercado. E a faculdade na época te preparava também, né? Eu comecei a estudar a faculdade, a primeira faculdade que eu tentei foi em 2006, eu acho. Isso foi em 2006, eu estudei na Drummond de Andrade. Pô, eu tinha uma outra visão na época.
né? Apesar de já ter certificação, já era certificado em Windows Client na época, já era o MC Desktop lá, né? Então mesmo nessa visão, com a carreira de certificação, eu já estava melhor preparado do que a faculdade estava ensinando, mas a faculdade ainda te preparava melhor nessa época. Hoje em dia você vê que é muito gado, literalmente. Entrega, engorda o gado, tá para o mercado. Engorda o gado, tá para o mercado. Então, acho que é o que eu perguntei anteriormente, né? Acaba que a história da autoescola. Ela tá preocupada em te formar motorista ou ela quer muito mais alunos? No caso da autoescola, os caras querem alunos, eles querem, o negócio deles, né? Então, a faculdade de 12,90, não sei citar nomes pra gente não ser preso, mas a faculdade de 12,90 é uma coxinha, que é do lado da sua casa. Ela tá preocupada em te formar profissional, tipo, seja o curso, independente do curso que ela ofereça, né? Ela oferece vários cursos. Mas ela tá preocupada com a qualidade, se você vai entrar e sair dali bom, ou ela quer te pôr lá dentro e que você saia logo para que chegue mais alunos, ou ela quer tipo lá dentro e que você fique lá, porque 12,90 não sustenta o negócio dela. Ela precisa de muitos 12,90 para sustentar o negócio dela. Faculdade, certificação, curso, independente. Certificação não, né? Certificação você paga a prova e faz. Você vê que tem a maioria dos fabricantes tem curso, e você faz o curso ou não, ele é opcional. Mas a prova, você faz a prova um dia. Se na carreira do VMware, por exemplo, isso é obrigatório ter curso. Deles, o curso oficial deles? Se não tiver o curso oficial deles e a prova junto, entendi, você não tira. Mas não é maioria, não é maioria. A maioria é a prova e pronto. É a prova, os principais players de mercado, né? Linux, né? Você só precisa fazer certificação, você não tem que ter. A própria Microsoft, você pode só lá fazer certificação. Faz a prova e pronto. Exato, a AWS hoje em dia já está com essa visão, né? Você tem o... como é que é o nome daquele fabricante? Cisco também tem isso. O que eu quero trazer é justamente isso. Quem tem que se preocupar com esse sentido de o que estudar, que caminho seguir, né, que é o que a gente está se propondo a falar aqui, acaba sendo a pessoa, né, o profissional, né, o indivíduo. Mas ele acaba sendo influenciado por mercado e instituições que não estão preocupadas com a qualidade. Exato. Sim. Do ensino e da formação dele. Então acaba oferecendo 300 mil cursos ou 300 mil coisas que talvez não agregue o cara ou não tenha a qualidade que precisa. E tipo, eu fui dar aula em faculdade porque eu tinha que ensinar C. Na grade tava C. Cara, não é curso de robótica, não é curso de Arduino, não é curso de... Mas eu fiz curso de lógica de programação, minha lógica de programação foi baseada na linguagem C. Não, eu tava dando curso de programação web. Com C? Uma disciplina de programação web e tava lá, linguagem sugerida, C e C++. E onde se aplicava isso? Essa é a pergunta. Então eu falo, não vou ensinar C. Na sala de aula eu dava C#, dava Java e dava Python. E ponto. Node, pegava uma turma, fazia uma coisa, outra fazia outra. Eu dei aula. Não tem como. Eu dei aula durante alguns anos na Cassolution, né? Uma das maiores parceiras do Brasil. Uma das maiores parceiras do Microsoft no Brasil, né? Junto com a Green ali, as duas rivalizam bem. Eu dei aula 6 anos lá de formação Microsoft. E todo final de curso, né? E isso era uma exigência da Microsoft, a gente tinha uma ferramenta chamada Metric That Matter, onde o aluno avaliava a qualidade de ensino, qualidade da escola e qualidade do instrutor. Tanto que na hora da avaliação eu era obrigado a sair da sala e deixar os alunos à vontade para responder como quisesse. Eu nunca vi isso em nenhuma faculdade que eu passei. Você nunca avaliou o seu professor ou a instituição. As que eu dei aula tinha, as que eu estudei também. Tudo bem, mas a avaliação negativa você teve alguma? Teve. E foi cobrado isso de você? Não necessariamente, porque foi pouco. Eu sou muito bom professor. Mas tinha, mas não necessariamente refletia. Até porque tem outro problema, né? Eu podia ser mal avaliado, a menos que eu espancasse um aluno na sala, não tem professor. Aí você entra num outro problema. Por isso que eu falo, é um negócio. Porque aí como é que você se preocupa com a qualidade se você não tem profissional? Ou seja, qualquer profissional que entrar... hoje o que tá drivando isso daí Drivando? Nossa, que palavra bonita. É justamente essa necessidade. Acabei de ver, então. Essa necessidade, o mercado ele tá exigindo muito experiência, qualidade, e não tá se formando. Hoje você chega nas empresas e tem 50 vagas. Hoje mesmo aqui é isso.
Tem 50 muita vaga aberta. Tem muita vaga E não aberta. conseguimos preencher por falta de pessoas qualificadas. Não tem. E aí quando você chama uma pessoa para entrevista, no currículo dela tá escrito N coisas, formado em faculdade. Quase todos que eu entrevistei para uma área que a gente está contratando aqui, tinham faculdade. Quando eu vou para entrevistar pro cara, o cara não serve, nem para dar suporte ao usuário. O cara conseguiria toda essa experiência aliás, ele não precisa nem da experiência em si. Se o cara, ele é autodidata lá e tá caçando, ele passaria numa entrevista. Então, ele não tem know-how, ele não tem conhecimento mesmo sobre aquilo que ele tá se candidatando. E olha o loop, né? Nós estamos falando da gente, mas e quando ele é avaliado por caras que também não têm esse conhecimento? Né? Que o cara assim, às vezes já tá trabalhando, já tá na empresa por qualquer motivo, e ele acaba tendo que avaliar esse cara. Aí ele julga o cara bom, ruim, como ele mede? Se ele talvez também não tenha esse tipo de... Então, assim, a gente tem um déficit gigantesco, né? Como se propaga em vários canais de mídia, sim, a gente tem déficit de profissional, mas não de profissional de TI, sim de profissional com qualidade. Não é a quantidade Não que é tá a quantidade. faltando, né? Quantidade a gente tem um monte aí. Mas falta as pessoas realmente buscarem conhecimento. Busquem conhecimento. A equipe luta aqui com a gente hoje. As pessoas não se preocupam tanto em estudar, não se preocupam tanto em melhorar dentro daquilo que ela está se propondo. Talvez falte um norte, falta mentorização, falta alguma coisa assim, talvez. Você acha que isso também talvez é um problema daquela famosa espírito pobre, né? Tipo, eu não posso fazer muito para ganhar pouco. Tipo, eu não vou aprender infra, segurança e código para ser programador. Eu não ganho para ser os 3. Eu não vou fazer tudo isso, eu não vou procurar mais aquilo outro porque eu ganho para fazer isso. A síndrome do espírito pobre, né? Tipo, eu tenho alguns conhecidos que são assim, tipo, o cara ele... E aí a gente volta à questão, vou fazer só o feijão com arroz ou vou o cara ele faz o feijão com arroz porque ele não é pago pra ser chefe de cozinha. Exato. Mas ao mesmo tempo, se ele buscar só por si só ser um chefe de cozinha, aí ele para de fazer o feijão com arroz ou ele faz o feijão com arroz dele cada vez melhor. Então, no Brasil é meio que tem essa cultura, tipo, a galera quer ganhar mais e fazer menos... Quer ser presidente o povo não quer trabalhar. Ser presidente. O povo não quer trabalhar, o povo quer serviço. O cara quer emprego, não quer trabalho. Mas não quer trabalho, exato. Quantas pessoas que a gente já viu aí, o cara vai lá na entrevista de emprego, fala, não, sou aqui, vou abraçar a empresa, chega na empresa, reclama disso, reclama do café, reclama da limpeza, reclama... de tudo. Reclama que a empresa existe. Mas só pra gente caminhar pro final, né? Dito tudo isso que a gente falou, né? Certificação, faculdade, etc. Vocês acham que o TI ou segurança, de um modo geral, ela é uma área diferenciada? Porque, querendo ou não, vocês dois são exemplos disso. Vocês não têm faculdade e estão aqui trabalhando, têm bons salários, estão muito tempo na área. E diferente de um dentista, diferente de um advogado. Ele sem a OAB, ele não vai advogar. Nós não, nós sem a faculdade a gente tá aqui 10 anos, 15 anos. Não é uma exigência, né? Então, eu acho alguns anos atrás já quase virou uma exigência. Eu acho que a pergunta é assim, nós somos uma área privilegiada nesse ponto de vista, porque a gente tem carreiras grandes, a gente não ganhamos mal, né? A gente tem salários legais, temos carreiras estruturadas, e no caso de vocês, né? Sem diploma, né? Na informalidade do PJ, sei lá, mas enfim, querendo ou não, a gente tem essa possibilidade. Outras áreas tem também? Não tem? Não sei, o que vocês acham? Depende da área. Por exemplo, tem pessoas que são excelentes administradores, nunca passaram por qualquer faculdade, são administradores exímios de empresa. Os caras conhecem cada pedaço da empresa e conseguem administrar e dar um lucro violento. A gente tem exemplos propriamente do próprio Bill Gates e o Steve Jobs que não foram formados. Sério? Construíram empresas gigantescas, né? Então, assim, a faculdade ela é necessária, sim. E, inclusive, a própria Microsoft hoje exige que você tenha uma... Pelo menos no Brasil, né? Lá fora a gente já viu que eles pedem ou graduação ou conhecimentos e tempo de mercado equivalente ao que você teria em graduação. Mas no Brasil, sim, é uma exigência. Tem que ter o diploma se você quiser ter uma carreira um pouco melhor... Né, uma carreira um pouco mais fácil, porque para mim chegar onde eu cheguei eu demorei mais do que se eu tivesse, por exemplo, com um diploma na mão. Eu demorei muito mais para chegar onde eu estou hoje do que se eu já tivesse um diploma quando eu era mais novo.
Você acha que você tivesse chegado antes, né? Eu acho que eu teria chegado antes. Sem o diploma tá jogando o jogo no modo hard, né? Exatamente. Cara, tem que mostrar, você tem que mostrar. E pra você poder mostrar, você já... Alguém tem que te indicar, ou alguém tem que garantir que você tem aquele conhecimento. Você tem que ter o QI, né? Hoje, se você não tem faculdade, o QI é o que te dá o diferencial. Então, network é essencial. Ou seja, a conclusão é, você precisa de faculdade, você precisa conhecer muita gente. Você precisa conhecer muita gente. Hoje, se o cara quiser entrar na área sem estudar... Aliás, sem estudar não, né? Ele tem que estudar muito. Não tem como não estudar. Dependendo do QI, até dá, né? Sem diploma, o cara consegue. E ir muito longe. E consegue muito, e fácil. Todo o material que ele precisa tá de graça na internet. Disponível, basta querer estudar. É como eu falava para alguns alunos: abre outra aba além da dos X-Vídeos e começa a ver. E faz um Udemy, um YouTube, que seja. Você não sabe o que é X-Vídeos? Digita aí agora, xvideos.com. Não façam isso. A gente tem muitas plataformas de ensino gratuitas hoje. Então a pessoa não tem mais desculpa para não conhecer. O cara pode ser preguiçoso, aí não tem o que fazer. Aí é a disciplina do cara mesmo, né? Exato. O cara pode ser preguiçoso no trabalho, que nem eu sou um administrador de sistemas preguiçoso. Eu gosto de fazer scripts e fazer o trabalho para mim. Só que eu estudo para fazer scripts. Então eu não tenho preguiça de estudar. Aí eu vou lá e desenvolvo script faz aquilo enquanto eu vou fazer coisas mais legais no meu trabalho. Tipo reuniões e mais reuniões. Então, sua palavra final, Vini, é que faculdade é necessária? Continua sendo necessária, mas a certificação prepara melhor. A certificação prepara melhor e que tem curso livre de graça que talvez te prepare mais ainda. Depende da sua disciplina. O curso de graça vai te preparar para você passar na certificação. E o seu, Rodrigo? Qual a sua conclusão disso tudo? Eu acredito que a faculdade, o diploma, ele vai te ajudar, vai abrir portas, mas ele já não é mais uma... Não é a base, não é necessário. Ele te ajuda. Se você quiser ir mais rápido, se você quiser sair na frente, vai com a faculdade. Agora, se você quer entrar na área, quer começar a trabalhar mesmo, correr atrás, começa a estudar por fora, tirar certificação, começa a estudar videoaula. E vai embora. Eu acho que você poderia começar até por aí. Pega uma certificaçãozinha, ou nem certificação, estuda por conta mesmo, começa a aprender. As certificações estão por conta. Então, que certificação, você precisa que alguém vá lá e fale que você está apto. Beleza, hoje você paga a prova aí, Microsoft acho que é $150, Cisco acho que é $200, né? Você pode seguir sua carreira de infraestrutura. Desenvolvimento acho que não deve ser muito diferente. Né? As próprias certificações que exigem aí, não sei se Java tem certificação ou não, né? Eu nunca olhei para esse mercado, mas deve ter, como o lugar não tem. Basta você ir lá, estudou autodidata, vai lá, faz a prova, você já tem algo para colocar aí nos seus LinkedIns, para colocar e gritem ao mundo. Gente, outra coisa, não adianta vocês serem PhDs em alguma coisa se o mundo não sabe quem é vocês. Divulguem o que vocês estão estudando para as empresas que vocês trabalham. Divulguem as certificações que vocês conquistaram. Que seja a coisa mais básica do mundo. Tire uma certificação voltada para redes, TCP/IP simples. Divulguem. Porque se as pessoas não souberem que você está estudando, que você se certificou, você nunca vai ter uma chance no mercado. O mercado não vai descobrir você só por si. O mercado vai atrás de palavra-chave, né? Ele sai procurando as siglas lá. Exatamente. Que a gente aquela sopa de letrinhas que as certificações fornecem. Minha conclusão é que, querendo ou não, o mercado ainda tem a formalidade da exigência do documento, né? Existe. Eu tive, por exemplo, para finalizar, né? Eu vi uma empresa que você consiga chegar até nível pleno, sem faculdade, sem nada. Mas para você ser sênior e outras promoções, você precisava ter diploma, né? Faculdade, etc. Então, acho que depende de empresa para empresa, mas de um modo geral o mercado ainda exige essa formalidade. Mas talvez a recomendação final para quem está ouvindo, assistindo a gente aí, seja: adquira o conhecimento, busque o conhecimento, porque o conhecimento ele transforma. Então, hoje o TI, de modo geral, se você chega numa entrevista e prova para o cara que você sabe, você está empregado. Não necessariamente um documento exige, etc. Por mais que tenha outras formalidades e tal. Mas se você quer mudar de vida, você quer mudar de carreira, você acha que não está numa situação legal, você pode estudar tudo isso de graça na tela do seu celular, não vou nem dizer computador, né? Na tela do seu celular,
ter acesso a tudo isso de graça, é relativo, né? Você tem que pagar a internet, pelo menos. Não, mas tem Mas coisas... assim, é o mínimo de custo, você não precisa pagar uma faculdade ou pagar $200 por uma prova de certificação, e você consegue ter talvez o mesmo nível de conhecimento. E eu acho que é ter a disciplina de estudar e de buscar o que você quer em qualquer área, né? No YouTube você aprende qualquer coisa. Sim. Praticamente qualquer coisa. Talvez você consiga ser advogado, tipo assim, na OAB, mas você aprende a fazer bomba. Olha olha o nível que estamos. Beirando a Terceira Guerra Mundial. Pare com isso. Mas assim, eu acho que buscar o conhecimento, independente de como seja, vai te trazer benefícios gerais, né? No modo geral. Bom, então esse foi o episódio número 3 do DevSecOps Podcast. Você ouviu, né, sobre qual caminho seguir, certificação, curso, faculdade, LinkedIn, Orkut, Netflix, enfim. E a semana que vem a gente tá aqui de volta. Eu sou o Cássio Batista. Rodrigo Balbino. Virem cavalheiro. E é isso, beijos.